uma das perguntas que o Rebbe faz na Sichot de Tafshin Beit 5752 é uma pergunta que aparentemente é simples, mas ela é bastante curiosa. De modo geral, os Hagim do povo de Israel estão relacionados com o dia 15 do mês. Sukkot, Pesach, até Purim está próximo, dia 14, 15, tá? Por que essa relação? E o Rebbe comenta, até Shavuot, num certo sentido, também tem a ver com isso. Primeiro que Shavuot é uma espécie de extensão de Pesach. Mas independente disso, Shavuot cai, de modo geral, assim, para nós, hoje em dia, dia 6 de Sivan. Tá? O Alter Rebbe menciona no Shulchan Aruch que existe a possibilidade, quando havia o Beidin, e a gente determinava os dias do mês de acordo com as testemunhas, Shavuot podia cair eventualmente ou no dia 5, ou no dia 6, ou no dia 7 de Sivan, enfim. Mas sempre na primeira metade do mês. Ou seja, ou antes do dia 15 ou no próprio dia 15. Qual é a importância de a gente comemorar datas no início do mês? Eu não creio, não sei se todo mundo aqui já ouviu falar, mas houve uma época em que o Rebbe aconselhava as pessoas a marcar o casamento, quando alguém pedia um conselho para o Rebbe, quando marca o casamento de um filho, de uma filha, enfim, dele mesmo, quando a pessoa está perguntando, o Rebbe sempre aconselhava, durante uma época, a fazer o casamento na primeira metade do mês. Se possível. Tinha exceções, tem certos meses que eram excepcionais, tá? Que podia se fazer o mês inteiro, enfim. Mas, basicamente, a ideia era de que era melhor fazer na primeira metade do mês. Porque a primeira metade do mês é tão especial, é tão importante. Porque a primeira metade do mês é quando... Ups. Perfeito. Vamos lá. A primeira metade do mês é quando a lua está crescente. Até a metade do mês. Na metade do mês, ela fica cheia. Sim? Muito bem. Na segunda metade do mês, a lua já é minguante. Ela está diminuindo. Tá? Então, de uma certa forma, a ideia de que é importante fazer o casamento na primeira metade do mês, os Hagim vão no máximo ou no início do mês ou na metade do mês, é porque nesse período, nesse momento, é o momento em que a lua está crescendo. Tá? E aqui vem a famosa pergunta que a gente sempre faz questão de perguntar, e eu com isso. Daí que a lua está crescendo. Tá? Então nós encontramos em vários lugares que o povo de Israel é comparado com a lua. O calendário judaico é basicamente um calendário lunar, porque os meses do ano judaico são meses lunares. Tá certo que a gente também tem que coincidir com os meses solares por causa de Pesach, mas basicamente cada mês judaico é um mês lunar. Por que isso? Porque a Israel é comparado com a lua, assim como a lua não tem luz própria, ela brilha porque ela reflete a luz do sol, assim também a Israel reflete a luz de Hashem. As pessoas olham para a gente e esperam encontrar na gente a luz de Hashem. Esse é o povo escolhido por Hashem, essa é a terra que Hashem escolheu. Então, o brilho de Hashem tem que refletir na gente e a gente tem que transmitir isso para os outros. Então, a gente é comparado com a lua. Obviamente, a gente prefere ser comparado com a lua quando ela está crescente, quando a luz está brilhando mais, e não quando ela está minguante, quando a luz está diminuindo. Muito bem. Então, a pergunta simples que o Alter Rebbe faz, que o Rebbe faz, é Yutet Kislev, Be'ashgacha Pratit, tudo bem, aconteceu de ser a data em que o Alter Rebbe saiu da prisão, mas é na segunda metade do mês, é quando a luz da lua está diminuindo. Sim? Então, por que Hashem fez desse jeito? Aparentemente, é num período minguante, em que a gente está refletindo menos, está em diminuição. Outro detalhe,
só para eu esclarecer que eu não fui claro talvez, a orientação do Rebbe de fazer casamentos na primeira metade do mês durou um tempo, os primeiros anos da Nesiut, mas depois o Rebbe disse quanto antes melhor. Ou seja, o Rebbe não colocou limitações de data de casamento, porque quanto antes melhor, até porque muitos casais, infelizmente, quando adiam muito a data do casamento, pode acontecer de ficarem muito próximos quando não precisavam ficar tão próximos. Podia se esperar um pouquinho, então quanto mais cedo, melhor. Essa foi a orientação do Rebbe. Enfim, o lado positivo é que parece que isso foi por um motivo negativo, motivo não muito bom, mas na prática isso quer dizer que todos os dias são bons. No final das contas, acaba que tudo é bom. Não é só esse pedaço, não, aquele pedaço, todos os dias são bons. Muito bem. A pergunta que o Rebbe faz, então, é por que o Tet Kislev cai na segunda metade do mês. E o Rebbe acrescenta uma coisa curiosa. A metade, se o mês judaico fosse assim, 1, 2, 3, 4, 15, e depois 14, 13, 12, 1, tudo bem. Eu entendo, então, que a primeira metade é crescente, a segunda metade é decrescente, tá? Mas se você olhar para o calendário, depois do dia 15, não vem dia 14, vem dia 16, e depois vem dia 17, depois vem 18, sim? Tá. E o Rebbe se dá o trabalho de explicar como cada dia do mês que vem a mais é um dia importante. E assim, não vou dar todos os detalhes, porque até é interessante, mas dia 16, com certeza, é mais do que dia 15. É um dia a mais, sim, é crescente, tá? Mas dia 17 é Tov. O valor numérico de 17 é o mesmo valor numérico da palavra Tov, tá? Dia 19 é o valor numérico da palavra Betov. Depois, mais para frente, vai ser Chai, Chai antes do dia 19, que é o 18, sim? O dia 20 é um dia completo, é Yud, que é duas vezes, porque a letra Yud, que é a letra inicial do nome de Hashem, escreve-se Yud, Yud Vav Dalet. Então o valor numérico do Yud, propriamente dito, é 20. O nome da letra, tá? E aí o Rebbe segue. Dia 21, Achtov leIsrael. Dia 22, Bechai Varech Israel. Dia 23, não lembro agora o que o Rebbe falou, mas enfim, mas também tem um valor numérico que corresponde à ideia de... Fala, Gilda. Desculpa. Uhum. Uma pergunta. Vamos dizer, eu não vou lembrar o que você falou agora, as letras certas, mas do mesmo modo que 19 pode corresponder a Kitov, Betov, Hayatov, assim, também corresponde com certeza a palavras ruins. Certo. Por que a gente pode pegar por exemplo, tem aquele Midrash que fala por que a Torá começa com Beit, né? Que o Aleph era de outras palavras aqui. Então, assim, do mesmo modo que 18 pode ser... bom, 18 é Rai, tudo bem, mas um outro número. Kitov também... Não quero falar... Sim. Falar com na cabeça, então vou te explicar rapidamente. Eu ouvi uma explicação curiosa. Não sei se ela consta em algum lugar, mas ela é interessante. O que significa a palavra Chacham? Sábio. Sábio. Sim? Chacham são as iniciais. Chacham forma as iniciais de 3 palavras. Chatzi kos malé. Meio copo cheio. O que significa isso? Quem é Chacham olha o meio copo cheio. Não fica olhando o meio copo vazio. Eu não estou te ouvindo, Gilda. Hello? O conceito de meio copo cheio já existia, meio copo vazio já existia na época do Talmud? Eu acredito que sim. Eles também tomavam água naquela época. Não, eu sei, mas é um enfoque.
Não, o que eu quero dizer é, mesmo se a explicação não é da época do Talmud, você encontra isso na Gemara. Masechet Psachim, logo no início, trabalha muito com esse conceito de que Chachamim tinham todo cuidado, assim como a própria Torá, sempre teve todo cuidado de frisar o positivo. Tanto que na história de Noah, usa-se a palavra lotahor, porque lá não precisa usar a palavra tamé. Por quê? Porque é melhor frisar o positivo do que o negativo. Então, assim, você tem N outros lugares na Torá, no Talmud, enfim, onde se enfatiza a ideia de que para que olhar o negativo se eu posso olhar o positivo? Não que o negativo não exista, mas aonde eu vou colocar a ênfase, onde a gente vai colocar o peso maior, tá? Enfim, então a conclusão, pelo menos da ideia do Rebbe, é de que os dias seguintes ao dia 15, eles são crescentes. Então a pergunta agora é outra. Tá bom que eles são crescentes, mas a gente sabe que Não, eles são crescentes. Os dias são crescentes. Porque é 16, 17, 18, 19, vai crescendo. Tá? O que decresce nesses dias é a luz da lua. Só. Tá? Então, para você entender como é que funciona essa conjugação de luz da lua diminuindo e número do mês crescendo, porque assim, então não é negativo. A segunda metade do mês, ela é crescente também. Então por que a luz da lua diminui? O que Hashem quer nos mostrar com isso? Então, o fenômeno da luz da lua crescer ou decrescer é curioso. Tem que ver com a proximidade ou distância da lua em relação ao Sol. Tá? Então, na medida em que a lua está mais distante do Sol, ela recebe mais luz. Na medida que ela está mais próxima do Sol, ela recebe menos luz. Tá? Então, na verdade, na metade decrescente do mês, a Lua está mais próxima do Sol. Por isso que diminui a luz da Lua. Sim? E o Rebbe explica isso de uma forma curiosa. Existe na natureza, da forma como Deus criou o mundo, sempre o conceito de mashpia e mekabel. Tem o doador e tem o receptor. E cada um de nós, em alguma coisa é doador e em alguma coisa é receptor. Tá? Então, isso existe em toda a criação. Dentro da criação, a relação entre doador e receptor, mashpia e mekabel, funciona assim. Quando o mashpia, quando o doador está muito próximo do receptor, o receptor ele se anula. Porque ele está recebendo. Sim? Quando o receptor se afasta do doador, quando o mekabel se afasta do mashpia, ele consegue ser mashpia também. Ele consegue ser um doador também. Tá? Então, aqui a ideia por trás de Yutet Kislev, colocando de uma forma bastante resumida, seria a seguinte. Em Yutet Kislev, que é na outra metade do mês, como a gente falou antes, a lua está mais próxima do sol. A gente está mais próximo de Hashem. A revelação de Hassidut aproxima a gente da essência de Hashem. E aí a gente fica mais batel. A gente fica mais, por assim dizer, mais anulado perante Hashem. Por isso que a luz da gente diminui. Mas isso não diminui a grandeza de cada um. Por estar mais próximo de Hashem, eu tenho mais forças de eventualmente mais adiante ser mashpia. Sim? Ou seja, a ideia de que a revelação de Hassidut, que acontece no final do mês de Kislev, que está ligado com a outra metade do mês, que é o mês em que na hora que diminui a luz da lua, significa que com a Hassidut a gente está mais próximo da essência de Hashem. Isso, na verdade, é um reflexo do que vai acontecer na época de Mashiach. Na época de Mashiach, a gente vai estar tão próximo de Hashem que não vai ter como errar, não vai ter como fazer besteira, porque a luz de Hashem vai estar tão clara, tão visível, tá? A revelação vai ser tão óbvia que, obviamente, ninguém tem como errar nesse momento, porque a gente está batendo totalmente para Hashem. Por outro lado, isso tira um pouco do livre-arbítrio.
Tá? Então vai haver um momento depois da vinda de Mashiach em que o nosso livre-arbítrio realmente desaparece até um certo ponto, porque o Yetzer Hara desaparece. Vai ser um bitulo total. Tá? Mas nesse meio tempo você tem a força, a revelação da essência de Hashem, de uma forma em que você ainda não está totalmente batendo. Ou seja, ainda não está no auge da vinda de Mashiach, mas já temos um gostinho da época de Mashiach. A gente está mais batendo para Hashem, mas de uma certa forma a gente ganhou mais força para ler as pia também, para poder passar isso adiante. Ou seja, na medida em que a gente consegue passar mais Hassidut para as pessoas que estão em volta da gente traz um pouquinho do gostinho da época de Mashiach, sem anular necessariamente o livre-arbítrio de cada um.